Nesse vídeo eu vou falar sobre técnicas de relaxamento específicas para o parto normal. Então, se você está grávida e está se preparando para o nascimento do seu bebê e gostaria de alcançar uma experiência mais calma, bem positiva, assiste esse vídeo até o final porque você vai gostar. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho como educadora pré-natal usando a biologia para ajudar gestantes a se prepararem para o parto. E eu quero começar falando para você como foi a primeira vez que eu vi uma mulher usando técnicas de relaxamento durante o parto dela. Então foi em 2014, eu estava grávida do meu primeiro filho e uma amiga minha me enviou um vídeo. E nesse vídeo a mulher estava dando à luz, né? E ela estava com um fone de ouvido e ela estava muito calma, muito tranquila, ela estava com os olhos fechados e eu que estava até então, eu nem via muitos vídeos de parto até esse momento, mas os que eu tinha visto eram vídeos onde a mulher estava tensa, ela estava gritando, ela estava nervosa, ela não estava tendo uma experiência muito positiva, pelo menos. Então, quando eu vi esse vídeo, me chamou muito a atenção, eu fiquei muito chocada mesmo, fiquei bem impressionada. E eu não sabia, até então, que existiam esse tipo de coisa, que existiam técnicas de relaxamento específicas para o parto. E como eu estava grávida, é claro que eu queria alcançar uma experiência boa também, uma experiência o mais positiva possível, a melhor experiência que eu pudesse. E aí eu comecei a ir atrás, descobrir o que eram essas técnicas e como elas poderiam me ajudar também a ter uma experiência de parto tão calma. Eu li muitos livros, fiz cursos, meus filhos nasceram, tenho 2 filhos que nasceram de parto normal, usei muitas técnicas e depois que a minha segunda filha nasceu, eu fiz um curso de educadora pré-natal para ensinar isso e criei um curso com foco em técnicas de relaxamento para o parto normal. E eu posso te assegurar que qualquer mulher que conheça essas técnicas e que pratica essas técnicas durante a gestação e aplica na hora do parto, também vai ser capaz de ter uma experiência de parto mais calma, mais positiva e mais tranquila. Então, nesse vídeo eu vou fazer primeiro uma breve introdução sobre técnicas de relaxamento para o parto, o que elas são e como elas ajudam a mulher a ter uma experiência mais positiva, e depois eu vou mencionar 6 técnicas. Como funcionam essas técnicas de relaxamento para o parto? Existem vários mecanismos por trás. O primeiro deles é que essas técnicas ajudam, estimulam a liberação de endorfinas. Endorfinas, né, são as morfinas endógenas, ou seja, morfina, substâncias com efeito analgésico que o nosso próprio corpo produz. Então, as endorfinas, elas têm efeitos analgésicos e de proporcionar bem-estar. E são substâncias liberadas naturalmente no corpo das fêmeas em trabalho de parto. Então, por isso que quando a gente observa na natureza, as fêmeas dos mamíferos dando à luz, elas estão sempre tão calmas, tão relaxadas. É por causa da ação das endorfinas que está sendo liberada ali na corrente sanguínea delas. E essas ferramentas de relaxamento, elas ajudam na liberação das endorfinas e por isso ajudam a diminuir o desconforto do parto e ajudam a mulher a se sentir bem, se sentir mais calma e mais tranquila durante o processo. Além disso, as ferramentas de relaxamento para o parto ajudam a aliviar a tensão. E a tensão é um dos fatores que mais aumentam a dor das contrações. Então, quanto mais tensa a mulher está, mais dolorosas são as contrações. Nessa foto aqui que eu vou colocar, você está vendo os dois opostos, né? Então, de um lado, uma mulher tensa na hora da contração, então você está vendo as mãos, até as mãos dela estão tensas, o rosto, ela está com o corpo tenso. E do outro lado, você tem uma mulher relaxada, uma mulher respirando de forma adequada. Nesse caso, na mulher relaxada, as contrações estão acontecendo dentro do corpo dela de forma mais fluida, de forma mais eficiente e de forma mais confortável também. As técnicas de relaxamento também ajudam a diminuir o estresse e a ansiedade. E o estresse e a ansiedade estão relacionados com a liberação de hormônios do estresse, que são hormônios que vão atrapalhar a liberação do hormônio que ajuda o parto a progredir, o que faz o parto acontecer, que é a ocitocina. Os hormônios do estresse, eles não apenas atrapalham a liberação de ocitocina, né, o hormônio mais importante do parto, mas eles também atrapalham a liberação de endorfinas, aquelas substâncias que eu já mencionei aqui. Então, quando as técnicas de relaxamento para o parto ajudam a diminuir o estresse e a ansiedade, elas automaticamente ajudam o processo de parto a progredir melhor e a progredir de forma mais confortável.
E algo bastante importante que eu quero mencionar é que você pode ter certeza que sempre que você vê uma mulher bem relaxada, bem calma, bem tranquila na hora do parto dela, essa mulher entendeu tudo isso antes do parto, ela praticou essas ferramentas de relaxamento antes do parto. Não é uma coisa que ela aprendeu ali na hora, que ela não praticou, que ela está começando a fazer naquele momento. Ela com certeza praticou antes do nascimento. Então, a grande maioria das técnicas que eu vou mencionar aqui para você são técnicas que você precisa praticar, se familiarizar com elas antes do parto. A primeira técnica de relaxamento para o parto que eu quero trazer aqui para você é a meditação e o relaxamento guiados através de áudios. Então, esses áudios não só ajudam a preparar a mente antes do parto, então ajudam a eliminar medos, ajudam a fortalecer a mente, fazer a sua mente entender que o parto é um processo saudável, um processo natural, um processo que o seu corpo já está programado para fazer. E aí, quando o parto começar, você já está com a sua mente sincronizada com o processo, e aí a sua mente vai ser capaz de ajudar o seu corpo, ao invés de atrapalhar o seu corpo, que é algo que acontece se a sua mente acha que o parto não é legal, se acha que o parto é algo perigoso. Então, os áudios de relaxamento e meditação são ferramentas muito poderosas, muito eficazes, tanto na preparação mental quanto durante o momento do parto em si. Então, você vai ver muitas dessas mulheres usando técnicas de relaxamento na hora do parto com fones de ouvido. Então, nesses fones, elas estão ouvindo esses áudios de relaxamento e meditação que ajudam elas a ficarem concentradas, focadas e ajudam elas a manterem pensamentos positivos, pensamentos que favorecem a liberação de hormônios como a ocitocina e as endorfinas. Próxima ferramenta de relaxamento para o parto é a respiração controlada. Você respirar de maneira adequada, principalmente durante as contrações, vai ajudar não só você a enviar quantidades adequadas de oxigênio para o seu útero, né? Então imagina que o seu útero está trabalhando para fazer o seu bebê nascer, está contraindo de forma forte, eficiente, para empurrar, para abrir o seu colo e empurrar o bebê através do canal do parto. Então o seu útero precisa receber bastante oxigênio para conseguir funcionar de forma adequada. Então é muito importante que durante as contrações você respire de forma profunda, consciente, controlada. E isso vai também ajudar a ativar o seu sistema de relaxamento, né? O sistema nervoso parasimpático, que é a parte do seu sistema nervoso que está relacionado com a liberação de hormônios que favorecem o progresso do parto. Então é muito importante que você tenha aprendido, que você tenha praticado uma técnica de respiração controlada específica para o momento do parto, que você vai usar durante todas as contrações, principalmente da fase ativa, né? Então o parto tem várias fases, mas a fase ativa é a fase onde você realmente precisa usar uma técnica de respiração durante as contrações. Eu vou te ensinar aqui uma técnica, a técnica que eu ensino no meu curso de preparação para o parto. E nessa técnica você inspira pelo nariz em 4 segundos, mantendo o seu ombro relaxado, mantendo o seu rosto relaxado. E você solta o ar pela boca, soprando o ar bem devagar em 8 segundos. Você pode controlar esse tempo contando mentalmente, então você conta de 1 a 4 enquanto você inspira e você conta de 1 a 8 enquanto você solta o ar. Ou você pode também pedir para o seu parceiro, né, que vai estar com você na hora do parto, contar para você. É claro que você precisa praticar isso, principalmente se você quiser que o seu parceiro conte para você, vocês precisam praticar isso antes do parto. A terceira técnica de relaxamento que você pode usar durante o parto é a técnica de relaxamento progressivo, que é uma técnica na qual você vai passando, você vai escaneando o seu corpo e a cada parte que você coloca a sua atenção, você coloca a sua intenção para relaxar aquela parte. Então, geralmente a gente começa pela parte superior, né? Então você começa trazendo a sua atenção para a sua testa e relaxando a musculatura da testa, e aí você desce para as têmporas, ali a região ao redor dos seus olhos. Provavelmente vai estar um pouco tenso, você percebe que está tenso e relaxa. Você desce a sua atenção para a boca, essa região, a região do maxilar,
é muito importante que ela esteja bem relaxada na hora do parto, porque existe uma conexão entre essa parte, né, o maxilar, e o assoalho pélvico. Então, quando existe tensão aqui, também o assoalho pélvico está tensionado e vice-versa. Então, por isso que é muito importante você trazer a sua atenção para isso e manter a parte da sua boca, do seu maxilar bem relaxada na hora do parto. E você vai movendo a sua atenção para os ombros, outra região bastante importante de você manter bem relaxada, desce para o peito, para as costas, até chegar nos pés. Existem alguns áudios de relaxamento também que você pode usar durante a gestação para praticar o relaxamento progressivo, mas se você praticar bastante durante a gestação, na hora do parto você não precisa de um áudio. Você pode, na hora do intervalo entre duas contrações, fazer esse processo de relaxamento progressivo e ir passando a sua atenção ali pelo seu corpo, relaxando toda a musculatura antes da próxima contração. Outra técnica de relaxamento para o parto são as visualizações. Então você pode visualizar uma imagem que traz a sensação de calma, que traz relaxamento, e se você praticar essa visualização durante a gestação, ela vai ser mais efetiva, mais eficaz na hora do parto. Então, um exemplo de visualização que você pode fazer é visualizar uma onda no oceano durante a contração. Claro que antes do seu parto começar, quando você ainda estiver na gestação praticando, você não tem as contrações ainda para visualizar essa onda. Algumas mulheres têm o que a gente chama de contrações de treinamento, e nesse caso é um bom momento para você praticar essa visualização. Então, enquanto você sente a sua contração de treinamento, você fecha os seus olhos, lembra de relaxar bem o seu corpo e visualiza uma onda se formando no oceano. E à medida que essa sensação da contração vai aumentando, essa onda que você está visualizando também vai aumentando, vai crescendo. E à medida que a sensação da contração no seu corpo vai se desfazendo, essa imagem da onda também vai se desfazendo até que a onda quebra e se desfaz. Esse tipo de visualização vai te ajudar muito na hora do parto a se manter calma, focada e concentrada durante as contrações. A próxima técnica de relaxamento para o parto é a imersão em água quente, né? A famosa banheira, o famoso parto na água. Então, a água quente, ela tem esse efeito relaxante, né? De aliviar tensão, de diminuir desconforto. Imergir o seu corpo dentro de uma banheira de água quente durante o parto vai te ajudar muito a relaxar e a se sentir mais confortável. E eu recomendo que você use essa ferramenta de relaxamento mais para o final do processo de parto, que você não entre na banheira muito no início, assim que o seu parto começar. Eu recomendo que você espere bastante tempo e lá para o final, quando você já estiver na fase de transição, um pouco antes do expulsivo, que tende a ser a fase mais intensa do parto, a fase mais desconfortável, né? Logo antes do expulsivo, ali seria o melhor momento para você entrar numa banheira com água quente. Claro que você tem também que seguir a sua intuição e fazer o que você acha que vai te ajudar mais naquele momento. Mas se você tiver em dúvida se você deve entrar ou não e acha que precisa de uma recomendação, eu recomendo que você deixe para entrar o mais tarde possível. E a última técnica de relaxamento que eu quero mencionar aqui nesse vídeo é a massagem de toque suave. Então, a massagem de toque suave, ela é diferente da massagem que a gente está acostumado a ver, né? Uma massagem mais de pressão. A massagem de toque suave, ela é uma massagem na qual a pessoa que está massageando, né? Ela vai deslizar a sua mão por alguma área do seu corpo de forma bem suave, bem sutil. E isso vai ativar as terminações nervosas da pele e vai ajudar a ativar o sistema parasimpático, que eu já mencionei aqui, aquela parte do nosso sistema nervoso que promove relaxamento e favorece a liberação de hormônios bons para o parto e favorece a progressão do trabalho de parto. Uma área bastante interessante de ser massageada com essa massagem de toque suave são as costas. Então você pode pedir para o seu parceiro, algo também que vocês podem e devem praticar durante a gestação,
você se colocar numa posição onde você está inclinada para frente. Vou colocar uma foto aqui de uma posição para você entender o que eu quero dizer. Pode colocar uma pilha de travesseiros na sua frente para você ter um apoio. Inclina e o seu parceiro vai passar a mão nas suas costas fazendo movimentos circulares usando a parte de trás, essa parte das costas da mão. Então ele vai fazer esse movimento aqui, ó, né, deslizando a mão de forma bem devagar, bem suave nas suas costas, fazendo 2 círculos, um de cada lado da sua espinha. E esse movimento circular, devagar, vai, além de estimular as terminações nervosas da pele, vai também ajudar a relaxar mentalmente. Essas técnicas de relaxamento que eu passei aqui para você vão te ajudar a ficar mais calma, concentrada, tranquila na hora do seu parto. Agora, se você quiser aprender mais uma coisa específica para o momento do parto, eu quero recomendar esse vídeo aqui, onde eu falo sobre 3 coisinhas muito simples que você pode fazer na hora do parto para ficar bem calma e concentrada.